sejam muito bem-vindas ao Aroma Day 2022, o dia dedicado à divulgação e celebração da aromaterapia e da aromatologia no Brasil. Sim, o único país que possui uma data para comemorar a aromaterapia. Então, nós estamos aqui para convidar vocês a virem com a gente nessa palestra encantadora. Meu nome é Patrícia Barragan e eu sou colaboradora LASO, faço parte do time de comunicação e é uma alegria dividir esse momento com vocês e com a nossa convidada, a Natânia Frutuoso. Ela é farmacêutica, estrategista sensorial, utiliza a psicofarmacologia dos óleos essenciais e o efeito comportamental dos estímulos sensoriais em sua técnica autoral, a farmácia olfativa. Realiza mentorias de estratégia sensorial na saúde mental e rotina de desenvolvimento da identidade olfativa e experiências sensoriais para marcas. Natânia, muito obrigada por estar nesse Aroma Day conosco e com todos nós que nos ouvem e assistem também. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua, querida. Obrigada, Patrícia, pelo convite. É um prazer estar aqui. Estava até relembrando aqui, olhando a minha apostila de 2012, do primeiro Ciaroma que vocês organizaram. E eu estava no final da faculdade de farmácia, né? E aí vocês não fazem ideia do quanto isso impacta na jornada das pessoas, porque a partir daquele congresso de aromaterapia, eu fiz meu TCC em aromaterapia e não larguei mais. E estou aqui 10 anos depois, podendo contribuir com o que eu aprendi nesse tempo. E é uma honra muito grande poder colaborar. Muito obrigada. A gente fica com a sua palestra linda. Obrigada. Pessoal, eu sou a Natânia Frutuoso, como a Patrícia me apresentou, e eu trabalho com a farmácia olfativa, que é uma forma de utilizar a psicoaromaterapia. E hoje eu preparei para vocês essa apresentação, onde eu vou falar da neurociência dos aromas, esse efeito comportamental do aroma, que a gente tem tanto por um óleo essencial quanto por um perfume. Vou falar um pouco também desse efeito da psicofarmacologia, que é o efeito da química dos óleos essenciais no cérebro. Essa palestra é importante dizer que tem conteúdos que vão ser relevantes para as pessoas da área da saúde, terapeutas, aromaterapeutas, e também tem conteúdo bem acessível para quem é leigo, para utilizar de maneira bem prática no seu dia a dia. Então, fica aqui que vai ter algo para você. E vamos lá então, né? Farmácia olfativa, o nome farmácia nos remete principalmente à cura, né? Ao tratamento de doenças. Nessa lógica ocidental é mais a cura e tratamento do que prevenção e fortalecimento da saúde em si. Infelizmente, é o que predomina, né, na nossa cultura ocidental. E aí, o nome farmácia olfativa sugere, então, uma cura através do aroma. Eu deixei em formato de pergunta, porque até o final, com o que eu trouxe para apresentar para vocês, vocês vão entender aí como funciona essa lógica da farmácia olfativa, para vocês terem a farmácia olfativa caseira de vocês. Começou assim essa história, né? Porque eu fiz farmácia e quando você sai da farmácia, geralmente farmacêuticos vão para a drogaria. Eu escolhi um outro caminho, tive contato com a aromaterapia lá no congresso da LASO, do Ciaroma. Tinha também meu interesse pela fitoterapia, que eu estudei bastante durante a faculdade. E aí, eu segui meu caminho, fiz formações em psicoaromaterapia. Aromaterapia, inicialmente, na saúde, depois fui descobrindo meu interesse para a área da saúde mental e emocional. Então, eu fazia, no começo dos atendimentos clínicos, mais um direcionamento de tratamento mesmo, de suporte à saúde mental, que é a psicoaromaterapia. Com o tempo, eu fui estudando perfumaria botânica, os estímulos sensoriais, neurociências. Eu comecei a ter interesse nessa questão do aroma e a sua influência no comportamento. Porque um dia uma cliente me disse essa frase. Ela falou assim, que ela queria... Bom, primeiro, ela estava com um desafio lá na nova função dela no trabalho, que era exercer o papel de chefe. Então, a gente tinha aromaterapia para dar suporte para ela, em gestão do estresse, da ansiedade, mas e nessa questão do comportamento, né? Como é que ela poderia mais facilmente exercer aquele papel que ela estava assumindo? E ela falou isso para mim, que ela queria poder, de manhã, abrir um armário dela e pegar nessa farmácia caseira dela o que ela precisava, o frasco que ela precisava naquele dia, para essa questão comportamental e mental. E essa frase me marcou muito. Tanto que eu coloquei aí nessa foto, tipo um bulário que a gente usa na farmácia olfativa,
né, que tem ali de A a Z, e você tem estados mentais, como o entusiasmo, e você tem também questões de saúde mental. Por exemplo, um ansiolítico. Qual óleo essencial que vai reduzir a ansiedade? Tem a sua fichinha do ansiolítico, onde você consulta. E na farmácia, claro, vai ter os frascos com o mesmo nome que está nessa, entre aspas, bula sensorial. Essa é uma maneira de oferecer para as pessoas uma farmácia olfativa prática, porque quando a gente está precisando, tipo, você acordou hoje, você está assim, sem motivação, mas você precisa fazer suas coisas. Nesse dia, é mais desafiador você pensar, poxa, o que vai me ajudar a ter motivação? Então, quando você vai organizando sua farmácia olfativa, colocando lá esses frascos que você precisa, você tem acesso ali naquele momento, onde você está precisando de suporte. Você não precisa, naquele dia, ir pensar no que você precisa. Então, eu organizei o método de farmácia olfativa pensando em pessoas como essa cliente, que querem um suporte prático ali, desde os dias mais corridos até os dias onde esteja difícil pensar no que precisa. Então, um acolhimento mesmo. E até trouxe essa foto aí que tem uma laranja doce, que ela me lembra um curso uma história, né, que eu fiz, de um curso com o Dr. Guilherme no IBRA também, de psicofarmacologia dos óleos essenciais, e foi fundamental para chegar nesse método de farmácia olfativa. Quero compartilhar com vocês, para vocês entenderem essa história. Então, assim, para quem não sabe, psicofarmacologia é uma forma, certa forma medicamentosa de usar os óleos essenciais, porque a farmacologia é a ciência que estuda como os medicamentos fazem a ação medicinal no nosso organismo. Psico é porque são os psicofármacos, medicamentos que atuam no cérebro. E quando se trata de química dos óleos essenciais, a gente tem várias moléculas que atuam no cérebro, especialmente aí pela inalação. Então, o curso era sobre isso. O Dr. Guilherme estava ensinando quais moléculas faziam determinados efeitos, ansiolíticos, antidepressivos, para essa atuação mesmo na área de saúde mental. Ok? Então, ele estava falando de uma sinergia, que é uma fórmula de aromaterapia, para uma paciente que ela precisava de uma molécula, o limoneno. O limoneno, assim, tem ele em vários óleos essenciais. Aí ele falou, vamos direto na fonte, acho que foi essa palavra que ele usou, vamos na raiz. Quem é que tem mais limoneno? Laranja doce. Tem lá seus 90 e tantos % de limoneno. E aí eu pensei assim, se fosse para mim, essa sinergia com laranja doce, eu ia detestar o cheiro, porque eu não gosto do aroma de laranja doce. Então, eu procuraria a fonte de limoneno, né, como sendo um aroma que a pessoa gosta. Então, eu cheguei nesse questionamento. E se pudéssemos unir essa química, né, essa psicofarmacologia que a pessoa precisa nos seus cuidados de saúde mental, ao aroma que ela gosta, né, a sua personalidade olfativa. Essa pergunta, junto com aquele desejo da cliente de ter o aroma que ela precisa no dia para apoiar no comportamento e tudo, levou aí à construção da farmácia olfativa. Que, gente, a farmácia olfativa, ela estuda esses dois efeitos, tá? Eu estudo numa visão farmacêutica, então é efeito psicofarmacológico, que é essa química vegetal, já que a farmácia olfativa tem foco em saúde mental, comportamento, emoções, e o efeito sensorial, que é o efeito pelo aroma. Quando eu falei lá no começo, olha, gente, aqui tem conteúdo mais técnico para quem é da área e tem conteúdo mais prático para quem é leigo. É isso aqui, o efeito sensorial, que é o efeito pelo aroma, que a gente pode ter, inclusive, para um perfume, não precisa da química do óleo essencial. Esse efeito, ele é prático de ser utilizado, desde que você entenda a lógica de funcionamento. Então, pessoas leigas conseguem tranquilamente usar esse efeito sensorial no seu dia a dia. Aí, o efeito psicofarmacológico, eu não vou me aprofundar nele aqui, eu vou mais citar como funciona, como que a gente utiliza na farmácia olfativa, mas quem é leigo e vê alguma palavra técnica por aqui, releva. Eu estou contextualizando mesmo para vocês entenderem. Então, como é que a gente utiliza, né, de fórmulas mesmo, de produtos? O que a gente utiliza nessa farmácia olfativa caseira? Aí
direita para a esquerda, tem essa mão aí colocando óleo essencial no difusor ultrassônico, que é uma das formas mais eficientes de utilizar a química dos óleos essenciais na saúde mental, porque você coloca ali uma quantidade relevante de óleo essencial para ter aquele efeito químico, e a pessoa faz a inalação dessas moléculas químicas, de certa forma como se fosse um medicamento inalatório. Importante dizer, não é substituindo nenhum medicamento psiquiátrico, tá? A aromaterapia é complementar. A gente utiliza ela para reduzir efeito adverso de medicamento, potencializar o efeito. Então, é muito interessante combinar quando a gente sabe de farmacologia, né, pessoal? Isso é um uso mais técnico. E em questões pontuais, ansiedade pontual, por exemplo, insônia pontual, a gente consegue utilizar só essa inalação. É um efeito mais intenso. Se usa no difusor ultrassônico, ele é um uso mesmo mais químico. E tem esse outro uso do perfume, né? Eu estou mostrando um perfume, essa foto do meio. O perfume, seja ele sintético ou botânico, ele tem efeito no cérebro, ele tem efeito comportamental e emocional através do aroma, que é o que eu vou explicar mais à frente. Então, de um lado a gente tem o efeito medicinal, do outro a gente tem esse efeito sensorial, mais comportamental. E eu trouxe essa foto, uma foto de um perfume no banho. Eu acho muito interessante essa fórmula, que é o perfume intimista, que é um perfume em óleo, onde vai ter a química dos óleos essenciais e também o aroma. Então, a gente vai ter um efeito acontecendo por inalação, a gente vai ter um uso tópico, né? Esse óleo essencial é absorvido pela pele, cai na corrente sanguínea, faz ali um leve efeito na saúde mental. E é um perfume que une esses dois efeitos, uma prática bem interessante para a gente utilizar no dia a dia. Um exemplo, chegou do trabalho, você vai fazer uma estratégia de transição para informar para o seu cérebro que agora não é hora mais de trabalhar, que você está na hora do descanso. Aí você toma um banho. E se nesse banho você usa esse perfume intimista com aromas relaxantes, também sendo um aroma que você só utiliza nos momentos de descanso? O que acontece? No seu cérebro cria-se uma memória olfativa do momento de descanso, ou seja, facilita você se desconectar do trabalho e se conectar com o descanso. Essas são as 3 principais formas de uso da farmácia olfativa aí na rotina e nos cuidados da saúde mental. Pessoal, estou falando um monte de coisas. Essa palestra ela é meio densa, ela tem muita coisa mesmo, então vocês vão assistir a gravação, vocês pausam, depois voltam de novo, porque tem muita coisa para compartilhar com vocês. Então, respira aí, pausa, vai anotando, veja o que faz sentido no dia a dia de vocês. Trouxe aqui um dos exemplos que mais acontecem quando eu vou fazer atendimento clínico, né? Hoje eu faço atendimento clínico no estilo mentoria. Por quê? A gente faz a psicoaromaterapia, essa parte mais terapêutica de saúde mental, mas também eu faço ajustes de rotina de acordo com técnicas de neurociências. Porque eu percebi com o tempo que somente a psicoaromaterapia ela não estava conseguindo me ajudar no efeito que eu precisava. Eu precisava de ajustes na rotina também. Por isso que eu incorporei aí as neurociências e a gente faz mesmo um reposicionamento de algumas práticas de rotina, tá? Porque tem práticas não farmacológicas, que são esses ajustes de rotina, ou seja, eles não dependem da química de um óleo essencial, mas eles levam ao efeito desejado e a gente usa em conjunto a parte química, né, com a parte do aroma e essa parte de ajuste de rotina para ter o objetivo que a gente busca ali naquela mentoria. Então, a ansiedade pontual é um exemplo que acontece muito. Por exemplo, assim, você tem uma reunião muito estressante no trabalho um dia. Você já sabe que essa reunião vai ser estressante. Ou você vai falar em público e você não se sente muito bem com isso. Então, você já sabe que você vai passar por uma certa ansiedade. Por quê? O que é a ansiedade? Para o nosso cérebro, a ansiedade é tipo um sinal de que você não está em segurança naquele evento, naquela situação. Então, seu cérebro entende a situação como um perigo. Você racionalmente sabe que não é um perigo, que você não corre risco de vida ali ao falar em público, mas seu cérebro interpreta como perigoso.
Então, o que uma estratégia unindo ali a química, os aromas, precisa fazer para prevenir essa ansiedade, para tratar essa ansiedade? A gente precisa comunicar para o cérebro que você não está em perigo naquela situação. E aí tem maneiras de fazer isso. Eu vou te contar 2 maneiras: a mais técnica, a mais química e a mais sensorial. A mais técnica, e até citando o Dr. Guilherme novamente, é a psicofarmacologia, que é essa inalação de moléculas químicas dos óleos essenciais que vão agir no cérebro de maneira semelhante a medicamentos sintéticos mesmo, a medicamentos psiquiátricos, reduzindo a ansiedade. E é sensacional, porque hoje, na farmácia convencional, na indústria farmacêutica, a gente não tem um ansiolítico para usar somente ali, naquele momento onde você vai prestar uma prova, onde você vai apresentar um TCC. Você não tem esse suporte da química sintética. Mas na aromaterapia a gente tem, precisa só saber usar. Então, vai agir ali no cérebro em áreas inibitórias. Até citei aí, a parte técnica, 2 mecanismos que podem ser usados, né? Que é potencializar a ação do GABA. GABA é um neurotransmissor que te faz acalmar, porque tem a região da amígdala, que é uma região do nosso cérebro que ela detecta perigos. Ela te faz estar pronto para a luta ou para a fuga, né? Se você considera ali uma apresentação, uma reunião como um perigo, se gera ansiedade em você, essa região do cérebro fica ativa e ela, de certa forma, mantém essa ansiedade, certo? Então, quando a gente potencializa a ação de GABA, a gente está inibindo esse efeito de estar pronta para a luta ou fuga, de estar pronto para se defender. Outra forma é aumentar a ação da serotonina, que é um neurotransmissor relacionado com aquela sensação assim de eu tenho tudo que eu preciso, não estou em perigo, está tudo bem. São 2 formas de aliviar essa ansiedade pontual. Essa forma, que a forma escolhida, né, esse mecanismo escolhido, vai ser de acordo aí com o seu aromaterapeuta, né, que vai escolher o mecanismo mais adequado para a sua situação. E aí a gente tem essas moléculas que estão aí, limoneno, pineno, citral. Essas moléculas químicas dos óleos essenciais, elas vão atuar nesses mecanismos. Aí, se você faz uma inalação correta, nesse caso, não é só essa inalação aqui de ficar cheirando pontualmente no frasco, tá? Tem que ser uma inalação adequada para ter química o suficiente para fazer esse efeito. Aí é a hora que o aromaterapeuta vai conduzir essa inalação correta. Não é para ingerir, gente. Não é para ingerir óleo essencial, você não vai ter esse efeito, tá? É via inalatória. Porque na inalação correta, vai ter moléculas químicas o suficiente interagindo na sua mucosa nasal. Interagindo com quem? Com neurônios que ficam na mucosa nasal que vão comandar esse efeito que a gente busca. Inalação é a forma mais rápida de conseguir esse efeito. Por isso que é tão legal, porque se a gente tivesse um medicamento, não ia ter um efeito tão imediato quanto com a aromaterapia. Então, a gente tem uma ferramenta muito valiosa em mãos para esses suportes pontuais na rotina, só a gente saber utilizar adequadamente. Então, não sei se vocês conseguiram entender a lógica. A gente tem essas moléculas químicas que vão fazer esse efeito medicamentoso. Cada uma dessas moléculas estão presentes em vários óleos essenciais. O limoneno, por exemplo, eu citei lá no começo. O Dr. Guilherme falou, vamos buscar na laranja doce. Laranja doce tem mais de 90% de limoneno. É uma possibilidade. Aí você tem limoneno em outras fontes também, limão siciliano, pimenta negra. Vai ter menor porcentagem de limoneno, mas a gente precisa buscar também aí o aroma que a pessoa gosta. Você vai entender melhor por quê. Outro mecanismo, e eu trouxe esse artigo muito interessante para ilustrar, é o mecanismo da memória olfativa. Tá? Esse artigo é um estudo científico que fala do poder de persuasão do olfato. A doutora Silvia e a equipe dela, eles trabalham com pacientes com câncer, pacientes que sofrem de muita dor. E aí eles usam de uma terapia virtual para relaxamento. O que é essa terapia virtual? Você coloca para o paciente para assistir meditações que induzem um relaxamento, tipo um vídeo no YouTube, algo assim. Então, eles questionaram, se a gente usar
coisas que têm uma ligação pessoal. O que acontece? Então, se a gente utilizar memórias afetivas para induzir o relaxamento a esse paciente, e se a gente utilizar as memórias com o olfato? Então, é isso que esse artigo indica, que essas memórias olfativas, né, memórias que você tem de um aroma associado a um momento de tranquilidade, vão levar ao relaxamento no estado presente. Isso é por conta da estrutura como o nosso cérebro armazena memórias, gente. Por quê? Você teve um acontecimento, aí você teve uma emoção naquele momento. Vamos citar um exemplo. Quando você era criança e sua avó fazia chá de capim-limão quando você estava doente. Então, capim-limão ali, ele tem um aroma e um gosto. Então, se você se sentiu cuidada, se você se sentiu segura, protegida, amada ali por sua avó naquele momento, você associa, você armazena essa memória associando acontecimento, aroma, sabor e emoção. Então, toda vez que você se expõe ao aroma e ao gosto do capim-limão, novamente, essa memória ela é evocada, ela vem para o presente trazendo todas as informações junto, tá? Isso foi algo bem interessante, o Dr. Guilherme citou também no curso da psicofarmacologia. Utilizar os mecanismos em conjuntos é sensacional, sempre que a gente conseguir. É que nem sempre a pessoa tem memória afetiva com o aroma, mas se ela tiver, é muito valioso unir as estratégias. Então, a gente vai unir uma memória afetiva ali. O próprio citral está no óleo essencial de capim-limão. Supondo que a pessoa tenha essa memória afetiva, olha que sensacional. O capim-limão já seria o suficiente para ela usar antes de se expor àquela situação que gera ansiedade nela. Agora, supondo que você não sabe usar a psicofarmacologia, que você não tem como utilizar, você pode utilizar só a memória afetiva. Aí é questão de você investigar quais memórias afetivas você tem, com aromas especialmente, para você utilizar antes de situações, né? Busca uma memória afetiva de segurança, tenta identificar aí se você tem essa memória e utiliza ali pontualmente. Importante usar só pontualmente, porque as memórias podem ser modificadas. Então, se você tem uma memória afetiva de segurança emocional com um perfume, não vai utilizar todos os dias, porque você pode alterar essa memória, digamos assim, perder essa ferramenta do perfume. Usa só pontualmente como um uso de remédio mesmo, como um uso de farmácia mesmo. Nesse caso, a memória olfativa, ela é uma ferramenta terapêutica. Trouxe um outro exemplo muitíssimo interessante, muito comum, que é a dificuldade de executar coisas na agenda, principalmente pessoas que procrastinam, têm falta de foco, falta de motivação. Então, vamos entender como a gente pode utilizar a farmácia olfativa nessas situações. Para você executar algo na sua agenda, você precisa de dopamina. É um neurotransmissor relacionado com a motivação, é tipo o combustível do cérebro, é o que vai fazer você ir lá e executar o que você precisa fazer, tá? A dopamina, se fala muito na internet que ela é o hormônio do prazer. Não, ela é o neurotransmissor da motivação, o combustível mesmo. Ela faz a gente ir querer fazer ou a gente procrastinar, a gente deixar para depois. Então, a gente tem esse mecanismo biológico que acontece todos os dias com a gente. Dopamina faz a gente se levantar da cama, certo? Só que, geralmente, a gente não sabe usar. Isso, eu acho que a gente deveria aprender na escola, sabe? Essa gestão desse recurso biológico que a gente tem. Mas, enfim, agora você vai aprender como é que você utiliza isso a seu favor. A questão é, qual aroma ou estímulo sensorial, porque músicas também elevam a dopamina, eu vou contar mais adiante. Então, qual aroma ou estímulo te faz querer fazer aquela atividade que você quer fazer? Lembrando que a atividade precisa ser clara. Se a sua agenda tem atividades diferentes, por exemplo, se você vai gravar um vídeo, e aí, no outro dia do seu trabalho, você vai fazer um balanço financeiro. Olha como são atividades executivas diferentes, que elas exigem comportamentos diferentes do seu cérebro. Então, não é o mesmo aroma que vai te motivar a trabalhar todos os dias, tá? É o aroma que te faz, por exemplo, querer se expor.
é o que você vai usar antes de apresentar um TCC, gravar um vídeo e apresentar um trabalho, uma palestra, enfim. Aí precisa identificar o que faz você querer se expor. Sabe, aquele perfume que você usa e ele te dá um estado de humor específico? Então, identifica aí no perfume, no óleo essencial, o que faz você ter acesso imediato àquele estado. Importantíssimo. Se você inala o óleo essencial, o perfume, e ele não dá essa virada de chave de humor, ele não tem esse efeito de elevar sua dopamina para uma atividade, tá? Porque esse efeito, ele é imediato e ele é intenso. Então, é isso. Das atividades da sua rotina, a gente utiliza a dopamina e os aromas a nosso favor, assim, identificando o que dá vontade de fazer aquela atividade específica. Então, vai estudar, é um trabalho mais solo, de mais foco, o que dá esse gatilho? O que é o gatilho que te faz querer estudar? Para mim, por exemplo, algumas músicas clássicas específicas são gatilho. Eu coloco no repeat, sabe? E fico lá, ouvindo. É um gatilho sensorial que mantém o meu cérebro naquela função, por conta de uma memória afetiva mesmo. Então, toda vez que meu cérebro ouve aquela música, ele sabe que é o momento de estudar. E fica muito mais fácil ter o foco, porque dopamina faz a gente ter foco. A dopamina, quando você consegue ativar ela, direcionada para o que você precisa, ela realmente te dá um gás naquele comportamento, motivado, naquela direção. É isso que a dopamina faz. Ela conduz a um comportamento específico que vai te levar a algum lugar específico. Você precisa ter clareza de que lugar é esse e uma recompensa. O que chegar lá te traz, sabe? Porque isso também eleva a dopamina. Não é só se colocar no estado específico, mas ver você entrando e ver você cumprindo aquele objetivo. Essa é a maneira mais eficiente de elevar a dopamina no cérebro. E você, quando eleva a dopamina no cérebro, você tem alguns ganhos muito relevantes, considerando aí executar sua agenda, sua rotina. Primeiro, você vai fazer aquela ação com menos esforço. Porque se você conseguiu ativar a sua dopamina para uma atividade que você iria fazer em 2 horas, talvez você consiga fazer ela bem menos tempo. Porque você tem um combustível extra, você não vai procrastinar. Você gerou em si o desejo por fazer, certo? Outra coisa, você vai ter menor percepção de tempo, porque a dopamina está relacionada na percepção cerebral de tempo, ok? Então, assim, passa com menos desgaste. Saber levar a dopamina para situações específicas da sua agenda é fazer gestão de estresse, tá? Porque as atividades que te estressam, que mais te estressam hoje, que mais te cansam, são aquelas que elas demandam de você essa atenção, sabe? Fazer essa estratégia de gestão ali da sua rotina, levar a sua dopamina para essa atividade para que ela não te estresse tanto. Gente, as pessoas costumam negligenciar muito isso, o dia a dia, as pequenas atividades do dia a dia. Mas cada uma dessas pequenas atividades estão construindo a sua saúde ou destruindo. Então, o convite a usar essas técnicas de neurociência, na farmácia olfativa também, é por conta disso. Então, a gente facilita os momentos da nossa rotina para construir nossa saúde. E aí, utiliza os aromas, utiliza os estímulos sensoriais para fazer esses manejos de rotina. Dopamina, pessoal, ela, do jeito que eu falei, né, parece assim que ela só te faz fazer as coisas boas, mas não. Inclusive, esse artigo fala disso. Dopamina está relacionada com a nossa valência emocional. O que é valência emocional? É a importância que o nosso cérebro percebe as coisas. Um exemplo, o hábito de lavar a louça depois de comer. Se você acha isso horrível, toda vez que você for terminar de comer, que você tiver que lavar a louça, nossa, vai dar preguiça, vai procrastinar. E se você for fazer, vai ser um desgaste mental, emocional, você não vai querer fazer, você vai fazer com aquele sentimento que não tá legal. Por quê? O seu cérebro entende que lavar a louça tem uma valência, uma importância emocional negativa, que não é recompensador para você, tá? Agora, se você consegue virar essa chave aí, manipular o seu cérebro, né? Utilizando de uma música, de um aroma que eleva a sua dopamina no sentido de querer fazer, e você vai usando isso. Toda vez que você for lavar a louça após o almoço,
você informa para o seu cérebro que lavar a louça após o almoço, na realidade, é recompensador. Porque ele começa a entender que é uma valência emocional positiva. Ele começa a liberar dopamina para você fazer, não para você evitar. A dopamina negativa, ela é aversiva, ela te faz se afastar. Então, é muito importante a gente saber usar isso na nossa rotina, porque as atividades que a gente precisa fazer são inegociáveis, não tem como você delegar, mas você não gosta, você se manipula a gostar. E aí fica mais tranquila a rotina, né? Você pode utilizar isso também para fazer sua gestão de rotina. Por exemplo, você está num trabalho que não está legal, mas você está num plano de sair de lá daqui a um tempo, então, por enquanto, você tem que ficar lá. Você vai adoecer enquanto você está lá? Não, né, gente? Assim, vamos tentar fazer gestão da rotina para amenizar as coisas. Aí é onde a gente pode utilizar aromas que elevam a dopamina positiva, né? Te fazendo sentir que é prazeroso, que é recompensador, que é motivador estar naquele ambiente, por mais que o ambiente seja ruim, para compensar a parte ruim que tem lá, que é essa valência emocional negativa, sabe? Que é seu cérebro entender, nossa, esse trabalho é horrível, me faz tão mal. Traz algo bom através do aroma. Você vai elevar sua dopamina, entendeu a lógica? Então, você vai compensar aquele ambiente desgastante, ele vai ser menos desgastante para você. Vai ser menos desagradável e você tende a conseguir fazer essa autoproteção de saúde mental, nessa gestão de rotina, suportar melhor a situação até ter o seu plano ali de médio prazo cumprido. Preciso alertar que isso não funciona para longo prazo, tá? Você está num trabalho horrível, você vai ficar elevando a sua dopamina através de um aroma, de alguma estratégia, para convencer seu cérebro que é aceitável ficar ali. Não dá para enganar o cérebro por muito tempo, porque você sabe que não é recompensador estar num lugar ali que não é bom para você. Então você precisa ter esse foco lá no final, tá? Vislumbrar essa recompensa. Então você está elevando a sua dopamina agora, mas daqui a pouco você vai mudar de trabalho para algo melhor. Entenderam a lógica? Então a gente influencia o nosso próprio cérebro utilizando dessas técnicas para conseguir chegar mais fácil no objetivo que a gente quer. Essa foto foi um dia que eu fui na loja Paraíso da Laszlo, né? Tem tantos aromas. E quando a gente chega, assim, num lugar que tem tantos aromas, é bem interessante para a gente experimentar, tá? Porque quando você pensa assim, qual óleo essencial vai me influenciar a estar, por exemplo, num estado mental, né, um comportamento de querer me expor, de ter satisfação mesmo em expor, em contar para as pessoas, né? Por exemplo, no caso de uma palestra aqui. Para mim é tranquilo fazer, mas um dia não foi. Então eu tive que descobrir isso. Qual aroma me colocava nesse modo mental de querer falar sobre e de sentir essa segurança, né? Porque tem a parte de segurança, tem a parte de querer falar. Então, quando a gente pensa, qual aroma me faz fazer isso? É meio assim, se a gente não tiver uma memória afetiva, é meio difícil de saber, né? Porque você não tem uma referência. Então, a melhor maneira, e eu sempre recomendo para os meus clientes, vá numa loja de óleos essenciais, de perfumes, e faz algumas experiências olfativas. Inala alguns aromas e você precisa observar qual desses aromas te dá o clique dessa mudança de humor, né? Essa mudança de estado mental. Qual gera esse gatilho que vai te fazer querer se expor, por exemplo. Então é isso. Se hoje você identifica na sua rotina que a sua dificuldade é X, você vai lá e busca o aroma que te leva a esse comportamento que te ajuda nessa dificuldade. Isso é a personalidade olfativa. Já vou te explicar um pouco mais sobre o que é essa personalidade olfativa, mas é basicamente cada pessoa vai ter o aroma que leva àquele estado mental e emocional específico. Então, sempre vai ser individual. Eu não tenho como dizer que rosa vermelha eleva a autoestima de todas as pessoas. É individual nesta lógica de neurociências, tá?
porque tem outras formas de utilizar, tem outros métodos. Gravando de parou, por favor, né? De repente sumiu tudo aqui na frente, vou ter que editar. Ao que tudo indica, ele está continuando, então é só entrar no estúdio e cortar esse pedaço. Compartilhar aqui de novo, voltar no mesmo slide, é isso? Isso, por favor. Uhum. Aí eu vou saindo, você pode pegar. Então, por essa lógica de personalidade olfativa nas adolescências, eu não tenho como dizer, por exemplo, que um aroma de rosa vermelha provoca em todas as pessoas aquele estado mental de autoestima elevado. Tá? Isso é muito pessoal, pois tem relação com a individualidade da pessoa, você vai entender logo mais por quê. Mas, considere aqui que se você tem um aroma que vai te levar a esse estado mental que você busca, esse comportamento, para te ajudar naquele desafio, isso é personalidade olfativa, tá? Você está usando essa individualidade a seu favor. E aí, você pode associar com as músicas. É real, tá? Inclusive, esse artigo fala sobre isso. As músicas, elas evocam emoções e elas provocam comportamentos no cérebro. Então, as músicas, elas têm a capacidade de elevar a nossa dopamina para um comportamento específico. E aí, isso é uma ferramenta também que a gente pode associar. Por quê? Se você vai fazer uma apresentação, você tem a oportunidade de colocar no seu fone de ouvido aquela música que é gatilho sensorial, que eleva a sua dopamina para aquele objetivo, você usa o aroma junto, você está fazendo um combo. Esse combo se chama estratégia sensorial, porque você escolheu a dedo, escolheu estrategicamente o aroma e a música que te levam àquele estado comportamental que você precisa e utilizou juntos naquele momento específico. Gente, vai funcionar. Parece simples demais, né? Parece meio mágico, mas é assim que funciona no cérebro, tá? Saber levar sua dopamina. Vai ter um efeito imediato e intenso, mas é pontual, tá? Porque a gente, então, se você levou a dopamina por conta de gatilhos sensoriais que você usou, que são esses estímulos sensoriais, ok, você tá com mais dopamina que vai te motivar. Aproveita e usa esse gás, né? Porque com o tempo, nosso cérebro tem mecanismos regulatórios que já vai voltando essa dopamina para o estado basal, estado normal. Não é para a gente ficar com dopamina alta o tempo inteiro, porque isso gera agitação, isso gera ansiedade, insônia. Então, a gente eleva ela pontualmente direcionada para o nosso objetivo. Inclusive, é um dos motivos que algumas pessoas não conseguem se desligar do trabalho, que elas levam tanto esse gás, essa dopamina para trabalhar, que quando elas chegam em casa, ou se trabalham em home office, né? Quando você finaliza o horário de trabalho, a dopamina dela tá tão alta, ela não consegue elevar a serotonina, que é o outro neurotransmissor que dá aquele estado de calmaria, de eu fiz tudo o que eu precisava hoje. A gente precisa de dopamina para o dia e de serotonina para a noite. É um balanço neuroquímico aí que faz com que a nossa rotina seja equilibrada. Aqui só para vocês entenderem o que é essa personalidade olfativa, tá? A personalidade olfativa ela vem da expressão dos nossos genes. Então, nessa figura,
Vocês vão ver aqui que tem à esquerda ali uns símbolos químicos todos que representam odores, né, aromas. No meio tem essas bolinhas coloridas, elas representam receptores de neurônios que tem na mucosa do nosso nariz, tá? Cada uma dessas cores, são receptores que vão identificar aqueles grupos de aromas que estão aí à direita. Então, se tem os receptores olfativos que identificam doce, você sentir o cheiro de bolo assado, são esses neurônios que vão mandar a mensagem para o cérebro falando, bolo assado, vai gerar uma emoção, um comportamento, tipo, eu adoro, eu quero, né? Então, ok, gerou esse efeito. Aí você tem os receptores dos cítricos, e você não gosta de cítrico. E alguém com perfume cítrico entrou no escritório. Aí seus receptores vão lá, comunicam para o cérebro, cheiro de cítricos. Você fala, eu não quero nem ficar aqui, não quero ficar perto. Então, todo o aroma, ele vai chegar, essa mensagem para o cérebro, através desses neurônios que ficam na mucosa nasal, e vai gerar ali uma reação, tá? A reação vai depender aí das suas percepções pessoais. Mas o que eu quero dizer com essa genética também é que cada pessoa tem uma genética com variações, então tem gente que não vai conseguir sentir tão bem os aromas amadeirados, outras não vão conseguir sentir tão bem os doces. Isso faz que a gente tenha uma personalidade olfativa, uma individualidade, porque você vai ter uma experiência maior com os aromas que você tem capacidade fisiológica para detectar, certo? E aí essas experiências olfativas de vida vão contribuindo para criação dessa personalidade olfativa, que é única, né? Então, memórias olfativas que você tem, percepções pessoais, gosto, não gosto, é como gostar ou não gostar de um alimento específico, tá? Vale para o aroma. Então, essa é a personalidade olfativa dentro de neurociências, certo? É por isso que dentro desse método de farmácia olfativa, tem outras metodologias de psicoaromaterapia que dizem, se você não gosta desse aroma quer dizer que você precisa trabalhar tal coisa a nível comportamental. Então, laranja doce, criança ferida. Rosa, amor próprio. Dentro da neurociência, isso não faz sentido, porque tem relação com a expressão gênica, com a personalidade olfativa da pessoa, o que ela é capaz de sentir, de gostar, e com as experiências pessoais dela. Não necessariamente vai indicar que ela precisa usar aquele aroma que ela não gosta para, entre aspas, desenvolver uma questão comportamental. Entendeu a lógica? Então, essa personalidade olfativa, gente, ela é única e a gente pode usá-la a nosso favor, que é o que eu estou falando aqui. Usem os aromas da personalidade de vocês para facilitar a rotina. E a estratégia sensorial é sobre isso, utilizar esses aromas, tanto pela química quanto pelo efeito sensorial, com essas técnicas de neurociências para facilitar a vida, né? Porque você pega um estímulo sensorial estratégico, seja um aroma de óleo essencial de perfume, usa para influenciar no seu cérebro uma ação específica, né? Esse é o pensamento estratégico. Isso leva a uma atividade que era difícil na sua rotina ser mais fácil. Então, vou trazer de novo o exemplo de falar em público. Você sentia que era um bicho de 7 cabeças, seu cérebro interpretava como um perigo real. Aí você usou dessa estratégia sensorial para fazer ele entender que não tem perigo nenhum e que é até bom, é prazeroso falar em público. Então, você facilitou ele pontualmente. Você precisou usar de uma estratégia sensorial para facilitar uma tarefa, certo? Deu certo. Você facilitou, você fez a tarefa. Qual a memória que fica no seu cérebro depois disso? Olha, falar em público é legal. Não é aquele bicho de 7 cabeças que eu pensava, não é um perigo, é prazeroso, foi recompensador. Olha só como você já começa a mudar essa memória no seu cérebro. Quando você for repetindo isso, e cada vez vai ficar mais fácil, vai acontecer o fenômeno da neuroplasticidade. Neuroplasticidade é quando o seu cérebro vai criando novas conexões de neurônios para você executar um comportamento com facilidade. Neuroplasticidade é, por exemplo, aprender a dirigir. Nas primeiras vezes você dirigia mal, com certeza, e aí depois isso foi ficando fácil com o tempo, você vai fazendo no automático. Isso vale para qualquer habilidade, para qualquer comportamento.
Então, olha só, aplicação de farmácia olfativa aí na vida, né? Utiliza estímulo sensorial pontualmente, facilita uma tarefa, depois para o seu cérebro ela já vai ficar fácil, você não vai precisar mais do estímulo sensorial, porque seu cérebro aprendeu a fazer. E aí é onde a gente utiliza para dar base para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, não só na saúde mental especificamente. Entende? E esse desenvolvimento pessoal e profissional, por consequência, dá base para a saúde mental, porque você facilita as coisas para você, você facilita alcançar seus objetivos, você tende a ter mais satisfação em viver, então você tem como consequência uma saúde mental e emocional mais equilibrada, certo? É isso. Isso é utilizar a farmácia olfativa nas habilidades e nos comportamentos. Porque eu acredito que a farmácia caseira, ela não deve ser só para aliviar a dor, né, como um tratamento, que foi o que eu falei lá no começo. Eu fiz uma crítica ao nosso pensamento ocidental de usar, e acontece muito com óleo essencial também, usar óleo essencial da maneira muito alopatizada, no sentido que a gente faz com os medicamentos, né, só para tratar a dor. Detalhe que o óleo essencial é alopático também, né? Porque ele tem a química e age como medicamento, se você usar ele mais intensamente. E a questão é que a gente pode utilizar para facilitar as coisas, de maneira preventiva e construtiva. Então, eu acredito que essa farmácia caseira, ela deve ter ali os seus medicamentos de alívio da dor, os seus óleos essenciais que vão agir a nível de tratamento, mas ela também deve ser um suporte para o seu desenvolvimento pessoal, tá, um suporte para os seus desafios de vida. Porque a farmácia ela deve servir para sua dona, para o seu dono, ela é individualizada. Tá? Não é uma caixinha de medicamentos só para recorrer quando tem dor de cabeça. E a farmácia olfativa toda, ela visa isso. A gente vai cuidar das dores, né, dos problemas, das urgências, mas também a gente vai construir uma base para que a gente evite problemas. E aí, gente, a estratégia sensorial, ela atua nisso. Nesse dia eu estava até fazendo uma palestra para os alunos da farmácia, foi muito bom poder falar com eles, porque profissionais da saúde geralmente não têm essa abordagem, né, de cuidar dos problemas, mas também prevenir outros problemas e fortalecer a saúde, a satisfação. É algo que eu não aprendi na faculdade, apesar de que tem esses conceitos, tudo muito lindo na teoria, mas na prática fica só no tratar os problemas mesmo, infelizmente, é o que predomina. Então foi muito bom poder falar com essa galera que está saindo da faculdade agora, que quem sabe eles consigam utilizar esse pensamento, né? Vamos cuidar do curto prazo aqui, resolver o que tem que resolver, facilitar as coisas, mas também vamos cuidar desse médio e longo prazo, que a gente já cuida da saúde, evitando que os problemas aconteçam. E a farmácia olfativa, gente, ela vai atuar principalmente nessa neuroplasticidade ativa, que é essa formação de hábitos e comportamentos para facilitar a vida, tá? Então, como assim? Você olha para sua rotina hoje e vê o que você poderia fazer que facilitaria as coisas para você, né? E aí você aplica estratégia sensorial nisso. Porque a neuroplasticidade, que é essa criação de novas conexões dos neurônios para facilitar nossos hábitos, no adulto, né, depois de 25 anos, ela é ativa. Por quê? As crianças vão aprendendo as coisas que vão ensinando para elas não precisam fazer esforço. Agora, depois dos 25 anos, se você não fizer um esforço, o seu cérebro não cria essas conexões, tá? Então, o que é esse esforço? A estratégia sensorial, por exemplo. Você faz ali uma imersão, vou falar de novo do falar em público, que é uma das coisas que as clientes pedem também nas mentorias delas. Você quer falar melhor em público? Então você utiliza dessa estratégia sensorial, você treina, né? Você repete a situação e aí você vai criando essa neuroplasticidade no cérebro. É ativo, você foi lá atrás, você comunicou para o seu cérebro que você queria desenvolver aquele comportamento específico. É assim que funciona. Aí eu já vou finalizando, recapitulando aqui, resumindo o que é a farmácia olfativa, né? Eu trouxe todos esses exemplos práticos de rotina, de saúde mental, de vida. Agora, só para ficar claro, né, organizado, a farmácia olfativa tem esses dois efeitos principais, o medicinal
e o sensorial, tá? Que eles são utilizados de forma estratégica para cuidar de você a curto e a longo prazo. Efeito medicinal, né, a química dos óleos essenciais, e efeito sensorial que acontece através do aroma, seja pelo óleo essencial, seja pelo perfume. Efeito sensorial também acontece na música, nos estímulos, gente. O ambiente ao nosso redor, a roupa, influencia nosso comportamento. É que cada pessoa vai ter uma conexão, uma afinidade maior com um estímulo sensorial específico. Tem gente que é da música, tem gente que é dos cheiros. Mas o nosso cérebro é muito bom em detectar os estímulos do ambiente para modular nosso comportamento. É um fato biológico. Aí, se você vai usar isso a seu favor ou não, né, já é uma escolha. Quando a gente utiliza a nosso favor, a gente facilita as coisas para a gente. Recapitulando, o efeito medicinal, essa psicofarmacologia, essa química vegetal, é um efeito alopático dos óleos essenciais. Tem muita gente que chega falando, não quero fazer tratamento alopático, não, eu quero fazer um tratamento natural. Óleo essencial, pela química, é um alopático natural, certo? E aí, esse é o uso mais técnico, como eu tinha falado com vocês, que tem uma parte mais técnica, né? Esse realmente é mais complexo, precisa entender de psicofarmacologia, tá? Então, precisa ter uma orientação profissional para você conseguir fazer esse uso. Não recomendo fazer por conta própria, sem conhecimento, principalmente se você estiver usando medicamento, porque pode cortar o efeito do medicamento, potencializar o efeito do seu medicamento, e aí vai trazer problemas para você. E o efeito sensorial, né, gente, são dois, como eu já citei aqui, mas agora só organizando para vocês verem com mais clareza, que tem foto clássica aí, né, do café, memória afetiva do café. Muita gente tem essa memória afetiva. Quando você se expõe a um aroma de café e você tem uma memória afetiva com ele, vem uma emoção junto com essa memória. Lembra que eu falei? Como se a gente tivesse caixinhas de memórias, você sentiu o cheiro, né? Vamos pegar a xícara que é mais fácil. Sentiu o cheiro do café? Seu cérebro vai lá e pega essa caixinha de memória e abre. O que vem junto? As emoções que você tem associadas ali, aquele cheiro, tá? Então, esse é o efeito sensorial pela memória afetiva. A emoção que foi armazenada junto com o cheiro daquela memória. Vai ser positivo ou negativo, tá? Que é um exemplo, você sofreu um assalto na rua e naquele dia você estava usando um perfume. Se aquela memória foi difícil, traumática para você, seu cérebro associou ao perfume, provavelmente quando você usar o perfume de novo, vai vir um sentimento ruim, tá? Aí a gente evita as memórias olfativas negativas. Exceto se você quiser levar para trabalhar com seu psicólogo, sua psicóloga. É uma ferramenta excelente. Leva o perfume que evoca a memória negativa e usa na sessão. Vai vir essa memória e vocês trabalham na terapia. Mas fora isso, evita as memórias negativas, porque elas podem gerar reações emocionais intensas, tá? É muito sério. Memória afetiva é um mecanismo de sobrevivência, é um mecanismo da nossa biologia para nos autoproteger. Se você se expõe a uma memória negativa, você pode gerar uma reação de luta ou fuga, de estou em perigo, é real. Aí é bom a gente tomar cuidado com essas memórias. Usaremos as positivas para efeito terapêutico. Ok, e a personalidade olfativa, que eu já expliquei um pouquinho para vocês, né? A ação, o efeito vai acontecer pela ação da dopamina direcionando a um comportamento. E realmente vai ser imediato, pontual, e vai ser diferente também de pessoa para pessoa. A música que eleva a sua dopamina para ir treinar na academia não é a mesma que eleva de outra pessoa. Aí, lembra daquelas fichinhas aí que eu mostrei, os bulários? Eles existem para isso, para você documentar as suas memórias afetivas, os seus efeitos sensoriais, o que eleva a sua dopamina, para você ter aí um mapeamento dos seus recursos terapêuticos na sua farmácia olfativa. Aí eu volto com aquela pergunta do início. Vocês entenderam agora esse lance da cura através do aroma? Como que acontece? Né? Tem uma ressalva aí. Não necessariamente é uma cura, porque farmácia, o nome vem de fármaco, né? Que significa veneno ou remédio. Paracelso já falava. Depende da dose, se vai ser veneno ou remédio. Aqui no caso, depende da dose, depende da escolha.
né? Tem a psicofarmacologia, que é esse uso medicamentoso dos óleos essenciais. Se você usar óleo essencial errado para o seu caso, você pode aumentar a ansiedade ao invés de aliviar, né? Se você usar, tem óleos essenciais que eles são, pinheiro, por exemplo, é ansiolítico e ansiogênico, depende da dose, ele vai elevar ou diminuir a ansiedade. E o uso sensorial tem os afetos positivos e negativos, como eu falei. 2 exemplos, né? Você tem ali a laranja doce. Então, para uma pessoa, ótimo, eu adoro aroma, para outra, detesto. Imagina só se eu usar óleo essencial de laranja doce numa sinergia de tratamento para uma pessoa que detesta o aroma de laranja doce. O que vai acontecer no cérebro dessa pessoa? Vai elevar a dopamina para valência negativa. O cérebro dela vai fazer com que ela não queira usar aquela sinergia de aromaterapia, porque ela não gosta do cheiro que está ali. Por que o cérebro dela vai querer fazer ela usar? Então, quando tem dopamina negativa, né, esse afeto negativo gera aversão, gera evitação. Então, a gente tem que tomar cuidado com as escolhas. Por isso, a aromaterapia é individualizada. E o afeto positivo, você usa os aromas, né? Você pode pegar, tem a química aqui do aroma que a pessoa precisa. Vamos usar junto um aroma que ela gosta, vamos fazer o cérebro dela querer usar aquela sinergia, entendeu a lógica? O uso sensorial também, se for negativo, ele pode adoecer ao invés de curar. Todo aroma pode adoecer ou curar nesse sentido, depende do uso. Ele vai te fazer bem ou mal, seja ele um perfume, um óleo essencial, certo? Esse dia aí, na mesma palestra para os alunos da farmácia, a gente estava fazendo uma experiência sensorial para eles experimentarem mesmo se algum daqueles aromas evocava um estado de humor, né, esse estado mental deles. E aqui eu deixo essa mensagem para todas as pessoas que estão assistindo, porque qualquer pessoa consegue fazer isso, não precisa ser aromaterapeuta, nem profissional da saúde. O uso sensorial é uma ferramenta, gente, de suporte muito prático para você usar no seu cotidiano. Basta que você se observe e se investigue. Porque esse uso que eu tanto falo, por exemplo, de elevar a dopamina, não vai acontecer com qualquer óleo essencial. Às vezes vai ser até frustrante, você está procurando um óleo essencial que eleva a autoestima e não encontra nenhum, um perfume que dá um gás e não encontra nenhum. É questão de procurar, tá? É questão de procurar qual vai despertar esse efeito em você. Aí, se você já tem, por exemplo, uma música, ouve a música, associa os estímulos para você encontrar o aroma que desperta esse efeito sensorial em você. E aí a gente chega, né, nesse armário sensorial. Hoje, com tudo isso que eu apresentei para vocês, né, isso é resultado de um trabalho aí de... Tem 10 anos que eu conheci a aromaterapia lá no Ciaroma, e tem esse tempo todo que eu fui construindo até chegar na farmácia olfativa, né, conhecendo de como os aromas podem agir de diversas maneiras no nosso cérebro. E aí eu penso nessa farmácia olfativa como esse armário sensorial, que você realmente abre e pega o frasco que você precisa. Tem a parte química que é mais complexa, que você vai precisar de ajuda profissional? Sim, tem essa parte. Mas a parte sensorial, realmente, essa depende de você, de investir um tempo aí para você ter esse recurso, tá? Se você for uma pessoa que facilita as coisas para você, porque é realmente uma escolha. Tem gente que facilita as coisas para si, que cuida da sua rotina, que investe esse tempo, que sabe que vai fazer diferença. Então, a farmácia olfativa é para essas pessoas que investem esse tempo em si. E a gente vai construindo aos poucos, tá? Não é de uma vez que a gente vai montar uma farmácia olfativa para ajudar em toda a nossa rotina. A gente vai construindo de acordo com o que a gente está precisando no momento. A farmácia olfativa é para apoiar, não é para ser uma tarefa a mais. Certo, gente? Vou finalizando aqui, eu deixo para vocês o que eu faço hoje na farmácia olfativa, né? Primeiramente, tem o meu @ no Instagram, tá Natânia Frutuoso, e a hashtag farmácia olfativa. Se você colocar lá, vai ter vários conteúdos. Hoje você vai ver que tem 2 Instagrams lá, porque eu tive um problema com a minha conta, então eu tive que recriar um Instagram. Então, o que eu estou usando mesmo, o oficial, é @ Natânia Frutuoso, certo? E no meu trabalho eu ofereço mentorias e consultorias. Então, a mentoria de estratégia sensorial é o que eu falei com vocês nesses exemplos aqui hoje, que eu faço com as minhas clientes. Essa orientação
de qual é o aroma, o uso sensorial para ajudar no comportamento de ser chefe. O cliente acabou de assumir a posição de ser chefe no trabalho dela. A gente utiliza de uma estratégia sensorial, a gente utiliza da parte química para tranquilizar o cérebro dela naquele momento, a gente faz a gestão da rotina dela. Isso é mentoria de estratégia sensorial, tá? Mentoria de farmácia olfativa Pro é para pessoas que querem usar essa técnica no seu dia a dia profissional, na sua atuação profissional mesmo. Então, profissionais de saúde, aromaterapeutas, como é que a gente consegue inserir a farmácia olfativa dentro da sua prática? E a consultoria de neuromarketing olfativo, onde a gente desenvolve aromas para marcas e experiências sensoriais para os clientes, utilizando essas técnicas todas que eu te falei, neurociências, aromaterapia, farmácia olfativa, tudo isso aplicado ali no que a marca quer comunicar. São esses os serviços que eu faço, me coloco à disposição, deixo os meus contatos e, pessoal, quero feedback de vocês. Eu falei muita coisa, quem quiser rever depois, vai pausando, vai assistindo, vai anotando o que faz sentido para vocês. É uma técnica diferenciada, né? Uma proposta diferenciada de psicoaromaterapia, então pode ter muita coisa nova e espero que vocês consigam aplicar no dia a dia de vocês, mas eu quero muito feedback e se tiverem dúvidas é só mandar para mim, ok? Obrigada.